Boa noite, irmãos, paz de Jesus. Hoje nós estaremos de uma forma especial e diferente, fazendo essa gravação, levando essa mensagem através do grupo para todos os irmãos, para que possam em seus lares estarem juntos, orando, meditando e clamando ao Senhor por toda essa situação que nós temos vivido, clamando pela vida dos irmãos que se encontram enfermos, pelas nossas autoridades, de uma forma geral, pela sociedade, pelo mundo, pelo caos que tem vivido. Então, hoje, literalmente, irmão, todo mundo está com medo. Poucos andam tranquilos e confiantes. Por parte de alguns, há um certo sentimento de caos. Outros estão em pânico. O pânico está sendo propagado a uma velocidade nunca vista. Eu faço parte de pelo menos umas dezenas de grupos no Zap. E em todos eles eu só vejo más notícias, fake news, histórias absurdas. E pasmem vocês que alguns desses grupos são de cristãos. Alguns aproveitam o momento para desenvolver a teoria da conspiração. Outros para falar de questões apocalípticas e usam versículos sem o menor compromisso da hermenêutica, para de certa forma gerar ainda mais o pânico. Então, o que fazer diante de tais circunstâncias? Irmãos, precisamos olhar para a palavra, precisamos lembrar do nosso propósito de vida, precisamos lembrar quem somos neste mundo, precisamos lembrar quem é o nosso Deus. E ao invés de entrarmos em pânico, nós devemos andar por fé. Não uma fé falsa, nem tampouco uma fé supersticiosa que tenta fazer de conta de que tudo isso é uma grande mentira, é uma grande armação, que não consegue enxergar a realidade dos fatos. Devemos ter sim uma fé verdadeira, uma fé capaz de enxergar a realidade dos fatos, de perceber todo o seu poder de destruição, mas mesmo assim, sabe que há um Deus todo-poderoso e que esse Deus todo-poderoso está no controle de todas as coisas. E tendo essa convicção, passa a agir com moderação, prudência, sabedoria, sem pânico, sem histeria, baseado na verdade e seguindo com cuidado as boas e corretas orientações. Então, irmãos, queria compartilhar com todos um texto do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Romanos, falando sobre os ensinamentos, falando sobre os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. O sofrimento do presente era algo em que tanto ele quanto os discípulos do primeiro século enfrentaram. E a glória do porvir é algo que tanto ele quanto nós e todos aqueles que creem em Cristo Jesus aguardam e esperam e têm essa convicção. Então, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18 até o 25. Eu vou ler aqui para todos. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa da que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida no cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O apóstolo Paulo falando sobre os benefícios em Cristo.
né? Como ele diz desde o versículo 1 do capítulo 8, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, versículo 1 do capítulo 8, onde ele diz também no versículo 15 ao 17, pois em Cristo recebemos o Espírito de adoção, e sendo através de Cristo feitos filhos de Deus. Portanto, assim participando tanto da glória que advém desse privilégio, como também dos sofrimentos que faz parte da caminhada daqueles que seguem a Cristo. Então, Paulo, ele, dentro desse contexto, ele traz uma palavra de esperança e para que os irmãos e aqueles que creem em Cristo possam estar enfrentando os problemas, as lutas, as dificuldades que se levantam e levando esperança também para aqueles que ainda não tinham Jesus e não tinham reconhecido Jesus como o Senhor de suas vidas. No versículo 18, Paulo diz, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Todo e qualquer sofrimento que venhamos a passar aqui, esse sofrimento é passageiro. É passageiro. Todo e qualquer sofrimento. Por duas razões. Ou porque logo, logo sairemos de tal dificuldades. Vou usar o exemplo do que nós estamos vivendo hoje. Logo, logo, não sei, 2 meses, 1 mês, 3 meses, não sei o tempo. Mas logo, logo vai passar. Ou porque também a nossa vida estar aqui nesse mundo é breve. Ou porque os problemas vão passar logo, ou porque também, e nós precisamos, por meio de uma fé razoável, uma fé pautada na verdade da palavra, nós entendemos que a nossa vida aqui ela é passageira. Nós não podemos enfincar raízes aqui, porque aqui é passageiro. O apóstolo Pedro ele diz que nós deste mundo somos forasteiros e peregrinos. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tenho por certo que o sofrimento aqui do presente não podem ser comparados com a glória do que há por vir. Portanto, ao passarmos por lutas, por problemas e por dificuldades como esse que estamos vivendo, nós não podemos tirar os nossos olhos do porvir, daquilo que Deus tem reservado para nós, da promessa do Senhor para as nossas vidas. Precisamos lembrar disso. Do versículo 19, Paulo diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Deus vivo. Toda a criação tem uma ardente expectativa sobre os filhos de Deus, os crentes, os cristãos, sobre os adventos futuros que, na verdade, nós já passamos a viver. É interessante isso porque nós, embora sejamos cidadãos dos céus, mas nós já somos cidadãos dos céus enquanto aqui. Então nós, de certa forma, real e verdadeira, já participamos das coisas celestiais, mesmo aqui. Até por isso nós devemos entender que nosso reino não é aqui, as nossas prioridades não devem ser aqui, tudo aqui é passageiro. Porque nós olhamos para os céus. E as pessoas, este mundo e toda a criação, olha para nós e consegue perceber isso. E cria-se neles uma ardente expectativa do porvir, das coisas celestiais, das maravilhas que Deus tem reservado para todos aqueles que creem nisso. Nós precisamos entendermos e viver nessa expectativa e nessa certeza do porvir, sabe? Mesmo que este mundo pareça um caos, mas nós temos a convicção de que nós não somos deste mundo. E tudo aqui, tanto de bom quanto de ruim, passará. As circunstâncias aqui não devem nos tirar a paz, a tranquilidade, a serenidade, a certeza e a convicção de que há um Deus Todo-Poderoso cuidando de tudo. Precisa haver essa certeza em nossos corações. Do versículo 22 ao 23, por isso, por causa dessa situação e desse contexto, a criação
ela sofre e geme, ela suporta as angústias, como também nós aguardando o glorioso dia em que não mais sentiremos os efeitos de toda a mazela deste mundo. A própria criação, ela sofre e ela geme e ela suporta as angústias. Tanto nós, como toda a criação, toda a criação. E esse sofre e geme, ele é comparado a uma mulher que está sofrendo as dores de parto, que sofre muito. A minha esposa, eu presenciei 3 momentos onde ela estava sentindo essas dores. Eu não senti essas dores, mas eu vi o quanto ela sentiu essas dores, eu ouvia seu gemido, eu ouvia seus gritos, eu via seu choro, eu percebi o tamanho daquela dor. Esse sofre e geme da criação é comparado com aquilo. Por quê? Porque logo após esse momento de dor, que era algo momentâneo, logo após esse sofrimento que realmente era real, era presente, ela sentiu um profundo gozo de alegria, uma alegria tremenda, uma alegria plena por ter recebido de Deus um presente. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que se sofre, que passa por dificuldade, que muitas vezes geme, mas vamos suportar, vamos passar isso aqui, porque depois disso há um profundo gozo de alegria. E nós precisamos viver nessa certeza, nessa convicção, porque quantos problemas já passaram, já houveram no passado, quantos problemas há hoje e ainda quantos poderão vir, ou se nós formos para Jesus, ou se Jesus voltar antes, se não voltar antes, quantos problemas ainda iremos enfrentar, mas nós precisamos ter essa convicção. E sabe de uma coisa, diante de tudo isso, que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele ainda vai falar muito mais coisas do capítulo 26, sobre a intercessão do Espírito Santo, e é interessante que no meio disso ele vai dizer, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, o apóstolo Paulo nos disse aqui, sabemos que todas as coisas boas cooperam, sabemos que todas as situações fáceis cooperam, não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, no meio dessa palavra de ânimo, diante das adversidades, Paulo fecha o capítulo hoje naquilo que é para mim um dos textos mais motivadores das Sagradas Escrituras, que aqui eu vou estar lendo do versículo 31 ao 39. Olha só o que Paulo diz. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, de tudo isso que ele relatou nos versículos anteriores? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para matadouros. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu, Paulo falando, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha só que palavra o apóstolo Paulo traz à igreja que estava passando por dificuldades, por lutas, por perseguições, por problemas vários.
Que essa palavra que o apóstolo Paulo dirigiu aos irmãos em Roma, ela possa também, de alguma forma, alcançar os nossos corações, promovendo fé, certeza, convicção de que Deus está cuidando de nós, independente do que está acontecendo aí fora. Como ele diz, que diremos, pois, se esse Deus grandioso, se esse Deus poderoso, se esse Deus amoroso que não poupou o seu próprio filho, se ele é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem pode nos condenar? Quem pode nos separar do amor de Deus? Olha só, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aqui Paulo ele vai para as coisas mais extremas. Será que a tribulação pode separar? Será que a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, vírus, doenças, pestes, nada pode nos separar? Ele vai para o extremo mesmo, ele é radical. Ele vai dizer, olha, porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, olha os extremos, nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem as coisas celestiais, nem as coisas dos poderes terrestres, principados, nem as coisas do presente, do agora, nem o do futuro, nem altura, nem profundidade, nada, excepcionalmente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que palavra para aquecer o nosso coração, para enchê-lo de fé, de esperança num Deus que pode todas as coisas. Não é para enganar, para dizer, não, isso aí não é nada, é mentira, não acontece nada. Não caiam nesse erro. Primeiro sinal de que você pode perder uma guerra é não reconhecer o seu inimigo. Portanto, não caia nesse erro, nessa mentira. É sim, é algo sério. É sim, é só você olhar para as determinações dos países. Nunca na história, pelo menos que eu saiba, se interrompeu um circuito de Fórmula 1, quanto mais várias corridas. Nunca na história que eu saiba tem se interrompido todos os campeonatos de futebol importantes no mundo. Nunca na história tem se fechado tantas fronteiras de países ao mesmo tempo. Nunca na história houve uma queda brusca nas bolsas de valores, um pânico econômico, tantos voos cancelados, tantos compromissos adiados. Nunca. Então não podemos ser cegos e achar que não há um inimigo, que não há uma situação difícil, que não há uma circunstância difícil. Mas a fé que nós temos em Cristo Jesus nos dá a certeza plena de que isso não pode nos abalar, de que isso não pode nos alcançar, não no sentido físico, porque ainda que nos alcance no sentido físico, a nossa saúde, o nosso espiritual estará intacto, porque está guardado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, irmãos. Então, irmãos, se fortaleçam na sua fé. Aproveite esse momento hoje à noite para orar, para se consagrar, para se colocar na presença de Deus, para interceder pela vida da igreja, para interceder pela sua família, pela sua vida, pelo nosso país, pelos enfermos, pelos médicos profissionais de saúde que estão envolvidos diretamente na frente de batalha. Muitas pessoas estão se arriscando, correndo risco sério de contaminação e de que é pior levar a contaminação para o seu lar, para o seu marido, para os seus pais, enfim, para quem está ali no convívio com eles. Então, ore, interceda por essas pessoas. Eu não tenho dúvida que Deus agindo no meio da nossa nação, que é um vírus, sopro, Deus expulsa. Mas nós temos que reconhecer de que está sim uma situação difícil, mas há um Deus que cuida de todas as coisas. E é isso aí que vai tranquilizar o nosso coração. Porque se não for isso que vai tranquilizar o nosso coração, nós vamos dizer que está tudo bem. Mas na hora que do nosso lado acontecer alguma coisa, a gente vai entrar em desespero. Ou conosco mesmo acontecer alguma coisa, não está em desespero. E nós tendo essa certeza de que apesar das circunstâncias, Deus é comigo, aí sim, eu vou passar por tudo isso. Porque aqui é como Paulo diz, como ele diz aqui no versículo 18, porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória do porvir. É essa certeza que deve mover nossos corações.
É olhando para o céu, porque nós somos cidadãos celestial. É olhando para o céu que nós vamos enfrentar os problemas da terra. Que Deus nos abençoe, irmão. Aproveite bem esse momento. Aproveite bem as oportunidades que Deus tem concedido. Porque no meio do caos, no meio das crises e das dificuldades, onde mais se apresentam as oportunidades. E Deus está nos dando uma oportunidade maravilhosa. Olha só o que está acontecendo. Hoje, todas as famílias estão dentro de casa. O governo, as autoridades estão dizendo, ó, fiquem dentro de casa. Olha a oportunidade. Melhore os seus laços familiares. Invista nos seus relacionamentos familiares. Aproveite bem esse tempo que vocês estão tendo dentro de casa. Porque normalmente as pessoas vão para a academia, vão para a faculdade, vão para isso, vão para o emprego, vão para aquilo. E tem pouca oportunidade de relacionamento familiar. Aproveite bem isso agora. Irmãos, olha só, o mundo está aí em pânico, com dificuldade. Nós temos palavras de esperança. Nós temos a oportunidade de propagar a esperança aos desesperançados. Nós temos a oportunidade de propagar a vida àqueles que estão propagando o vírus. E que estão recebendo o vírus, nós temos a oportunidade de oferecer vida. Aproveite bem as oportunidades. É isso que Deus tem nos dado. A nossa fé, ela é forjada exatamente nos momentos de dificuldade. Nos momentos de facilidades, de tranquilidade, vivemos uma fé tranquila, mas é exatamente nos momentos de adversidades, de lutas, é que a nossa fé é forjada. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos estar orando, nos colocando na presença de Deus, e não tenha dúvida, isso vai passar, em nome de Jesus. Amém.